Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos para mais um vídeo, trazendo todas as novidades. Vamos falar aí no vídeo de hoje sobre tudo que está acontecendo no nosso Gigante da Colina. Foco total, no jogo de domingo contra o Corinthians. A diretoria aí atual, infelizmente, muito preocupada, com uma possível queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e já começa a se mobilizar com relação a isso. Uma possível saída de Martim Benítez já começa a ganhar prioridade dentro dos bastidores de São Januário. Infelizmente, a gente pode perder ainda o Martim Benítez. Essa novela aí que por conta de falta de competência, de falta de gestão, de falta de planejamento, pode chegar a um final. Outros dois jogadores também podem sair do Vasco da Gama e falar também sobre um patrocínio aí, sobre a nova parceria com a TV Record para o Campeonato Carioca do ano que vem, da temporada que vem, trazer todas as novidades, quanto o Vasco irá ganhar aí, uma renda milionária que vai cair no Vasco nessa próxima temporada. Mas torcedor, se você quer ficar por dentro, é claro, de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. Além disso, também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. E como é claro, eu sempre falo aqui, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e, é claro, falar aí da notícia mais importante, acredito eu, dessa semana, que é a luta contra o rebaixamento e, por conta disso, o jogo contra o Corinthians no domingo. Vasco, sem dúvidas nenhuma, tem o jogo mais importante da temporada no domingo. Um tabu aí que tá dentro de campo, O Vasco não vence o Corinthians há 10 anos, nunca venceu em Itaquera. Realmente o Vasco não vence há 5 partidas no Campeonato Brasileiro. Então um time realmente fraco, um time sem nenhum planejamento com relação à diretoria, um time com salários atrasados, vai pegar um Corinthians na luta, na briga pela Libertadores. Um jogo difícil, sem dúvidas nenhuma, um jogo que o torcedor vascaíno vai sofrer os 90 minutos da partida e um jogo que, infelizmente, é duro falar. Eu coloco sim a culpa em gestões aí que passaram pelo clube e gestão atual que está no clube que, de certa forma, é claro, a culpa não é toda do Jorge Salgado, mas ela passa, de certa forma, nas mãos dele, Um presidente aí eleito de forma, para muitos, errada, um presidente que chegou e ainda não pagou os salários, não colocou os salários em dia, um presidente que não tem nenhum investidor para investir no Vasco da Gama. Então é claro que, de certa forma, essa culpa, caso o Vasco seja rebaixado, vai cair em cima dele. Mas ali o time, o elenco, com a sua comissão técnica, já começa a focar, de certa forma, totalmente no jogo contra o Corinthians no domingo. A equipe viaja amanhã para São Paulo, como eu já falei no vídeo que eu trouxe amanhã, vai aí antecipar essa viagem, algo que não acontece normalmente, O time viaja 2 dias antes do jogo. O Vasco normalmente estava viajando somente um dia antes, ou seja, o jogo é no domingo, o Vasco queria viajar no sábado, mas por conta aí de todo esse momento do Vasco na luta contra o rebaixamento, a viagem vai ser antecipada agora para sexta-feira. O clube, o time, o elenco viaja na sexta, treina lá em São Paulo na sexta-feira, sábado, é claro, descansa e domingo enfrenta o Corinthians lá na Arena Neoquímica, Um jogo, como eu falei, muito difícil, com alguns jogadores saindo, outros voltando. Tivemos a notícia aí que uma zaga formada por Marcelo Alves e Ricardo Graça provavelmente não irá acontecer. Leandro Castan vai permanecer na equipe titular, porém ali na volância do time, com relação ao Leonardo Gil e ao Carlinhos, muito provavelmente que os dois saiam para dar lugar, dar vaga a outros jogadores. Porém, não poderemos contar aí com alguns jogadores da base para esse próximo jogo de domingo contra o Corinthians. Muito provavelmente o próprio Vanderlei Luxemburgo liberou eles, porque não estavam sendo utilizados. Sendo eles aí Caio Lopes, Vinícius e Miranda. 3 jogadores aí que, de certa forma, foram sim utilizados ao longo desse Campeonato Brasileiro, principalmente pelo Ricardo Sapinto. Miranda foi muito utilizado, o Caio Lopes foi utilizado agora pelo Vanderlei, o Vinícius lá na época do Abel Braga, na época do Ramon também vinha sendo muito utilizado.
Porém, os 3 jogadores não ganharam o espaço deles e domingo vai ter a final da Supercopa, né, contra o Atlético Mineiro Sub-20, o Atlético que foi o campeão do Campeonato Brasileiro e o Vasco da Copa do Brasil. Os 2 clubes se enfrentam para buscar uma vaga na Libertadores aí da próxima temporada Sub-20 e por conta disso, Caio Lopes, Vinícius e Miranda desceram para ali reforçar o elenco Sub-20. Gabriel Peck permaneceu, Juninho permaneceu, Bruno Gomes também permanecem ali na equipe profissional, visando, é claro, o jogo contra o Corinthians, um jogo dificílimo. E agora, com relação ao ano que vem, é claro, né, o clube passa por um momento complicado, por essa briga aí contra o rebaixamento, então a direção atual já começa a dar formas ali, como eu falei no início do vídeo, uma direção que não tem dinheiro, uma direção que não tem um fundo de investimento, não tem investidores, não tem dinheiro para investir no Vasco. E é claro, uma segunda divisão, uma queda, um rebaixamento, iria quebrar totalmente com os planos que essa gestão não tem. Então os poucos planos, aliás, que ela já tem em mãos, irão ser totalmente devastados por conta aí de uma queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, por conta disso, né, tivemos a notícia que essa diretoria já começa ali a pensar, de certa forma, em alguns jogadores para liberar para essa próxima temporada, até por conta de uma folha salarial muito menor que o desejado aí, se acontecer realmente uma queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tivemos notícia aí que Neto Borges e Henrique são as 2 maiores prioridades dessa atual direção em liberar para o ano que vem. O Henrique, é claro, um jogador criado, gerado nas categorias de base do Vasco da Gama, porém nunca, de certa forma, ganhou o seu espaço. Um jogador muito contestado por todos os torcedores vascaínos. Muito provavelmente vai sair o Cruzeiro. Tivemos notícias que já sondou o jogador, já fez propostas pelo Henrique. Provavelmente não teremos ele na próxima temporada. E Neto Borges, um jogador que veio com totais expectativas para ser titular da equipe do Vasco da Gama, mas não superou elas, muito pelo contrário, frustrou os torcedores, frustrou a direção, frustrou a comissão técnica. Um jogador realmente muito fraco, que não tem condições nenhuma de adquirir e de permanecer na lateral esquerda do Vasco da Gama. Então agora a ideia, né, dessa direção, a ideia aí que tem passado para nós, é que no caso a diretoria aí nessa próxima temporada, a comissão técnica, é claro, o Vasco, vai investir em liberar esses 2 jogadores, trazer um jogador mais experiente, mais velho, realmente um jogador um pouco mais caro, mas também dar valor ao Riquelme, um grande jogador, uma joia da base do Vasco da Gama que não tem oportunidade por conta de literalmente jogadores fracos estarem ocupando a vaga do titular. Então aí a diretoria agora quer isso, quer liberar esses 2, quer trazer um jogador mais experiente e colocar o Riquelme ali para ser mais utilizado e aos pouquinhos ganhando o seu espaço, que é um jogador de muita qualidade. Sem dúvidas nenhuma vai ter aí o seu espaço nessa próxima temporada. E continuando a falar aí de saída de jogadores, um jogador aí que pode também sair é Martim Benítez, um jogador que veio, encantou o coração dos torcedores vascaínos, saiu do Brasil, voltou para a Argentina, depois voltou para o Vasco. Porém, tivemos notícias aí que o contrato dele, acho que todo mundo sabe, se encerra no meio desse ano. Aí o contrato, no caso que ele está agora, é de empréstimo e ao encerrar o contrato, o Martim Benítez tem que ser comprado para permanecer no Vasco. Essa diretoria não tem interesse nenhum em comprar o Martim Benítez, ainda mais se cair para a segunda divisão, a gente pode descartar essa ideia. Realmente é um valor acima do normal, um valor caro, mas o Martim Benítez é um jogador importante para o elenco, é um jogador importante para o Vasco. Então acredito que seria um jogador até mesmo, ele é novo, né, tem algo em torno de 25, 26 anos, acredito que poderia até dar um valor, retornar um valor futuramente, mas a diretoria não tem esse objetivo, não quer e não tem dinheiro também, então muito provavelmente que no meio do ano, caso se concretize realmente a queda do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Martim Benítez saia do time e agora saia de vez, né, do Vasco da Gama. E para fechar o vídeo, falar agora sobre Campeonato Carioca, né, rapaziada? Campeonato Carioca aí que vai começar em março já. Realmente muitas coisas envolvendo aí, muitas polêmicas, envolvendo até mesmo a titularidade. Jogadores queriam entrar em campo. Tem uma cláusula agora no contrato do Campeonato Carioca que prevê multa, né? Se os times aí, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco, se esses 4 grandes times do Rio, a partir da 3ª rodada do Campeonato Carioca, não colocarem os devidos times titulares, eles iriam pagar multa referente ali ao valor de transmissão. Ou seja, o Vasco aí, né, fechou com a Record um valor de 11 milhões de reais para obter os direitos de transmissão. Esse valor aí seria multado pela própria federação por conta de o Vasco não escalar os jogadores titulares e por conta disso aí, dos times, grandes times do Rio não escalarem os seus jogadores titulares, acaba perdendo o brilho ali do Campeonato Carioca, algo para mim ridículo, né? Acredito que não tem necessidade nenhuma disso,
mas é a ideia. Então o Vasco tem que realmente ficar de olho, nem jogadores da base provavelmente vai poder colocar nesse Campeonato Carioca para não sofrer multa. Mas tivemos a notícia que ontem, na parte da noite, foi fechada de vez a negociação entre Record e Ferg, né? Antes disso, o SBT estava ali tentando desenrolar um imbróglio judicial, um imbróglio contratual, aliás, muito grande, quase fechou, mas a Record tomou a frente e ontem foi oficializado aí no valor de 11 milhões de reais para cada clube, claro, grande do Rio de Janeiro, como Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Para vocês terem noção, aí a Globo no ano passado pagava 88 milhões de reais e a Record só paga 11, então realmente vai ser um valor muito diferente do que era o esperado. Mas aí os clubes esperam conseguir aí chegar um pouco perto desse valor com a venda no Premiere, e também agora os jogos vão conseguir ser passados, transmitidos através da sua própria plataforma digital. Ou seja, você, torcedor vascaíno, vai poder assistir os jogos do Vasco na Vasco TV. Então é claro, algo diferente que vai trazer novidades aí para o futebol, mas de certa forma uma renda muito menor do que a do ano passado com relação à Rede Globo. Mas a gente vê que o império aí está caindo, a Rede Globo, a emissora, a Rede Globo está chegando aí literalmente não ao seu fim, mas está perdendo a credibilidade que tinha antigamente no futebol brasileiro. Mas rapaziada, esse foi o vídeo trazendo todas as últimas novidades para você. Se você curtiu, é claro, eu vou te pedir para me dar aquela moral, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo aí para que todos os vascaínos possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado mais uma vez. Tenham aí uma ótima tarde, que Deus, Papai do Céu, como eu sempre falo aqui no meu vídeo, né, abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor e qualquer coisa, como eu sempre falo, cheguem lá no meu Instagram, vamos trocar uma ideia aí, sempre à disposição de vocês. Mas muito obrigado, vamos que vamos, se inscreva, faça com que essa família Canal do Gigante possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas.